Shalom, graça e paz para todos. Estamos na 28ª semana, que vai dos dias 11 a 16 de outubro do ano 2021. Esta é a quarta semana de aulas híbridas e a primeira semana da quarta unidade. Esse vídeo é destinado aos alunos de História do ensino fundamental que estão com as aulas remotas e os que estão nas aulas híbridas, cujas turmas foram divididas em A e B e que pertencem às turmas A, já que nesta semana foram para a escola os alunos do grupo B e ficaram em casa os alunos do grupo A. Como vocês já sabem, alguns conteúdos serão revisados nas aulas híbridas. Eu falei isso no vídeo anterior, que vocês assistiram ontem no plantão de ensino religioso. E eu vou procurar o máximo possível tentar deixar equivalente, equiparar o ensino híbrido com o ensino remoto, o que eu passo na sala de aula e o que eu transmito aqui para vocês nos plantões. Não é uma tarefa simples de se fazer, mas eu vou tentar o máximo possível deixar bem equiparado essas tarefas. Então, como eu disse que estaria revisando alguns conteúdos, esses aqui são os de história. E todo começo de assunto de história eu sempre comento sobre fontes, sobre tempo, sobre o que é história, para que serve a história, etc. Então eu vou começar a exemplificar isso aqui contando uma história sobre o que é mais comum nas histórias do Nordeste, do nosso estado de Sergipe, algo que é bem pertinente aos assuntos do nono ano. Mas, por exemplo, mas aí é do nono ano, não, eu estou usando como exemplo, que é a temática do cangaço. Vejam bem, a temática do cangaço é muito recorrente. Carira teve um papel importante na história do cangaço no Brasil, tanto que o primeiro local em Sergipe que o maior líder de cangaceiros do Brasil pisou os pés, Lampião, foi Carira. Carira foi a primeira localidade sergipana visitada pelo rei do cangaço, por Lampião. Então, nossa região tem uma importância muito grande nessa história. Mas não é sobre Lampião que eu quero falar para usar esse exemplo, e sim sobre um cangaceiro chamado Zé Baiano. É sobre ele que eu vou comentar nessa ocasião. Vejam só. A história oficial diz que Zé Baiano foi morto em um confronto lá nas proximidades do povoado Alagadiço, que pertence a Frei Paulo. Até há alguns meses, em maio, eu até passei bem pertinho do túmulo onde o cangaceiro Zé Baiano está enterrado. Ele e mais 3 comparsas dele, ou seja, o bando todo, que foi morto lá em Alagadiço. E o bando de Zé Baiano foi morto por Antônio de Chiquinho e mais alguns amigos de Antônio de Chiquinho, que prepararam uma emboscada e mataram os cangaceiros. Se nós formos ler os livros que tratam a respeito da morte de Zé Baiano, foi uma trama que foi feita e pegaram eles e mataram. Foi mais ou menos duas pessoas para um cangaceiro. Foi mais ou menos isso, para ter uma vantagem e pudesse matar todos. É uma luta heróica, com um discurso bem heróico da morte de Zé Baiano. E isso é o que está registrado. Foi repassado a história dos vencedores, como Antônio de Chiquinho matou Zé Baiano. Antônio de Chiquinho depois ficou como soldado da Volante, que era a polícia que combatia o cangaço, a força que combatia o cangaço. E a versão de Antônio de Chiquinho e dos comparsas dele, dos amigos dele, foi a versão que chegou ao público, que foi para os jornais e foi para os livros. Tudo bem.
O interessante é que Antônio de Chiquinho era amigo do meu avô paterno, conhecido popularmente como Seu Ruta. E Seu Ruta, o meu avô paterno, na minha infância me contava a seguinte história, que Antônio de Chiquinho tinha preparado uma buchada e tinha ido levar para os cangaceiros, que Antônio de Chiquinho era coiteiro dos cangaceiros antes de tê-los matado. Porém, essa buchada estava envenenada. Acabou que os cangaceiros morreram, envenenados, e depois as cabeças foram decepadas, as cabeças dos cangaceiros. Ok, meu avô me contava essa história na minha infância, lá pelos idos dos anos 80. Na época eu devia ter meus 12 a 14 anos por aí, e fiquei com essa história gravada. Mas só que nos livros eu nunca li essa história. Ok. Depois, conversando com um amigo meu que também é formado em História, Maurício de Sá. Maurício de Sá ele é descendente de Gercílio Soares de Lima, que foi prefeito aqui em Carira. E Maurício, uma vez conversando comigo, me falou a seguinte história que ouviu do avô dele, de Gercílio Soares. E o que foi que Gercílio Soares disse ao neto Maurício? Disse o seguinte, que Antônio de Chiquinho tinha dado uma buchada envenenada para os cangaceiros e eles comeram, morreram e depois cortou-lhes a cabeça. Ou seja, tanto o avô de Maurício quanto o meu avô paterno eram contemporâneos de Antônio de Chiquinho. Talvez, vejam bem aqui o que eu estou dizendo, talvez Antônio de Chiquinho tinha passado para os mais íntimos, para os mais próximos, a verdadeira versão da história, que não foi nada tão heróico assim. E no sertão, lá pelo começo do século XX, não era nada honroso matar alguém por envenenamento, nada de heróico. Uma morte é até tratada como uma morte covarde, matar alguém por envenenamento. E vamos aqui usar uma expressão mais contemporânea, para sair bem na fita, talvez Antônio de Chiquinho tenha criado essa história de um caso mais heróico. E aí é onde entra a boa e velha pergunta: qual é a versão verdadeira? Uma, outra, as duas ou nenhuma? E a resposta é: não sabemos e talvez nunca saberemos. Aí também vem uma outra pergunta, certo? E aí? E a história como é que fica? E a resposta é: a história é feita com fontes. Fontes são os vestígios do passado. Fontes são tudo aquilo que ficou do passado e podemos analisar. E o que foi que ficou do passado e que podemos analisar nesse exemplo que eu citei? O que ficou do passado foi o depoimento daquele que criou a estratégia para matar os cangaceiros. Ele prestou depoimento, existe perícia dos corpos dos cangaceiros, existem documentos oficiais sobre isso. E o depoimento dos que mataram os cangaceiros. São as fontes mais aceitas. Aí alguém pode dizer, certo, mas não tem o seu avô, professor, não tem o avô do seu amigo? Veja bem, nós somos netos de pessoas que ouviram uma versão da história. Nós não temos nada gravado, apenas podemos dizer, ouvimos em nossa infância. Então, o que seria mais aceito? O que dois garotos ouviram na infância, que éramos garotos na época, que ouvimos na nossa infância, ou um documento oficial com depoimento daqueles que mataram os cangaceiros? Ora, eu sou historiador. Se eu estivesse investigando, eu aceitaria, com certeza, o depoimento daquele que disse que matou. E aí é onde entra a finalidade das fontes históricas. As fontes históricas, elas servem para isso, para resgatar uma parte do passado.
e nos causa também uma certa angústia, uma certa frustração, que é o seguinte, é de parar e pensar, mas será que toda a história é assim? A história conta a verdade sobre o passado? Eita, perguntinha complicada, perguntinha difícil. E aí é onde eu comento o seguinte: nem sempre a história revela a verdade sobre o passado. Nem sempre. Ou, quem sabe, muito pouco sobre a verdade do passado. A história é sempre a história dos vitoriosos, dos sobreviventes. Documentos são falsificados, são modificados. E aí a gente fica pensando, eita, então tudo que nós estudamos em história, tudo que a gente vê, e se for tudo uma grande mentira? Vejamos bem, nem tudo pode ser uma grande mentira. Eu citei aqui um exemplo sobre a morte de um grupo de cangaceiros. Talvez a história oficial não esteja contando a versão correta sobre como eles morreram, mas nós podemos afirmar o seguinte: cangaceiros existiram, cangaceiros foram mortos, estão sepultados em Alagadiço, povoado de Frei Paulo, né, como eu acabei de comentar. Foi feito um laudo desses corpos, eram deles. Ninguém nunca mais os viram vivos em canto nenhum, então eles realmente morreram. Disso nós tiramos uma conclusão que caminha para aquilo que é verdadeiro. Agora, os detalhes é que nem sempre são aquilo que parecem ser. E assim a história vai caminhando, e assim a história vai, digamos que, seguindo seu rumo. Mas sempre precisa-se de fontes, nem que sejam fontes orais, depoimentos. Eu tenho um livro escrito, o livro Carira, que eu lancei no ano 2000. E no livro Carira, a grande parte das fontes que eu usei foram fontes orais, foram depoimentos de pessoas que viveram coisas, que passaram por coisas que influenciam na nossa história. Então, foram fontes orais. Alguns documentos eu vi em arquivos públicos, outros que alguns relatos, outros livros que foram escritos antes do meu. Então, isso me serviram de fonte para ajudar a compor a história da nossa cidade. Então, a história é feita com fontes. Porém, nem sempre a história traz 100% da verdade. Uma coisa que nós podemos afirmar: o Brasil foi colonizado por portugueses. Portugueses chegaram no Brasil em 1500. Podemos garantir que os portugueses foram os primeiros a chegar no Brasil? Não podemos. A história oficial, até certo tempo, garantia que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil por acaso. Uma calmaria nos oceanos fez com que os navios de Cabral chegassem ao Brasil. Agora, quando nós passamos a analisar, a investigar a história, algumas coisas parecem bastante estranhas. Mas como um dos maiores navegadores que o mundo conheceu no século XVI deixou de navegar para o leste e passou a navegar para o oeste e não percebeu? O oeste é o nascente, o leste é o nascente, onde o sol nasce. O oeste é o poente, onde o sol se põe. Como é que alguém está navegando na direção de onde ele vê o sol nascendo e passa a navegar em outra direção, que é onde o sol está se pondo, e não percebe isso? Então nós temos um caso para encaminhar alguém assim para um estudo psiquiátrico, alguma coisa, porque não pode ser normal algo assim. E depois dizer que chegou aqui para o acaso, o homem estava navegando para as Índias, ia contornar a costa da África e acaba chegando ao Brasil num rumo totalmente diferente. Não percebeu que tinha se enganado? Bom, aí vão dar mil e uma explicações. Saberemos das intenções de Cabral, se foram intenções reais ou por acaso?
Não, não tem como saber. Porém, de uma coisa sabemos, o Brasil foi colonizado por portugueses, isso é fato. E é assim que a história é feita, assim é que a história é escrita. E para que é que serve história, afinal de contas? Leitura sobre o passado? Se for para ler coisas sobre o passado, então nós poderíamos ler em casa, sem auxílio de um professor, sem auxílio da escola. A gente lê o que a gente quiser. Bom, eu não nego. Tem alguns historiadores que escrevem tão bem que chega a ser uma boa literatura. Tem ótimos livros de história que não precisa ser aquela coisa. Eu não vou ler essas porcarias não, parece coisa de escola, parece coisa de estudo, coisa que a gente lê forçado. E venhamos e convenhamos, leitura forçada não é bom. A gente lê a pulso, só para cumprir tarefa. Mas tem gente que escreve bem história, que dá vontade de ler. Um historiador sergipano chamado Pedrinho Santos, eu conheci o professor Pedrinho Santos. Ele tem um livro sobre a história de Sergipe que é um livro fantástico. Eu li rapidão, porque era um livro bom de se ler. Já tem outros que, pela misericórdia, a gente lê a pulso, só por obrigação. Mas o que eu quero dizer é isso. Por que estudar história nas escolas? Do que isso nos serve? Serve por questões de cidadania, por questões de identidade. Coisas muito abstratas, não é isso? A gente estuda matemática para realizar cálculos. Os engenheiros precisam de matemática, os químicos, os físicos, nos laboratórios precisam de matemática, mas história precisa para quê? É algo muito abstrato, mas do que adianta sermos médicos, engenheiros, advogados, líderes religiosos, ou seja lá o que for, se não soubermos quem somos, o que é a nossa sociedade, o que é o local onde vivemos, qual é o nosso papel nisso, questão de valorização de onde vivemos, valorização do passado, da memória. Um povo sem memória é um povo sem identidade, é um povo que fica legado ao esquecimento. Um tema que é muito recorrente, que as pessoas às vezes gostam muito, porque é típico do ser humano gostar de história desastrosa. Senão a gente não gostaria de assistir filme de terror, essas coisas, porque o ser humano gosta de coisa bizarra, de coisa mórbida, grotesca mesmo. A Segunda Guerra Mundial, o pessoal às vezes gosta muito de temas ligados à Segunda Guerra Mundial, pelo lado grotesco mesmo da coisa. Mas suponhamos que nós nunca tivéssemos conhecimento das misérias, das lástimas da Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, pessoas matando pessoas, a pessoa está com um colega no campo de batalha com menos espera, a pessoa se suja todinho, quando vai olhar está sujo de sangue, de miolos do colega com quem conversava há poucos instantes, e aquele fedor de óleo diesel com sangue, com podridão. Essa parte mórbida, a pessoa fica imaginando um filme de guerra, alguma coisa. Mas se nós nunca soubéssemos disso, nós poderíamos cair no risco de haver uma outra guerra com os mesmos motivos. Então nós vamos aprender que certas coisas devemos evitar, como preconceito, racismo, evitar a intolerância religiosa, evitar tanto tipo de coisa que faz mal à humanidade e às vezes levam a grandes guerras, a grandes conflitos. Como era o perfil de governos como o de Hitler, de Stalin, de Mussolini, governos opressores, e aí tem uma série de características. Então, tem um ditado que diz que aqueles que não conhecem a história estão condenados a cometer os mesmos erros do passado. A nossa memória ajuda a lembrar o que sofremos no passado para que isso não seja mais repetido. Os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial ainda estão lá como memorial, um local de memória para que seja lembrado do sofrimento daquele povo e dos descendentes que conseguiram superar isso, os descendentes daqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, que estão ainda por aí. Até os anos 90 ainda se encontrava pessoas que na infância estiveram em campos de concentração, que sofreram.
Então, a história serve para nos lembrar disso. Histórias como a do pastor batista Martin Luther King dos Estados Unidos, que praticamente deu a vida pelo combate ao racismo. Um dos mais famosos discursos ou pregação dele que foi o I Have a Dream, eu tenho um sonho, que fala sobre a união das pessoas nos Estados Unidos, do combate ao racismo. Se hoje em dia os Estados Unidos da América têm uma outra visão sobre a racialidade, embora exista muito sentimento racista ainda no coração de muitos estadunidenses, mas em nada se compara ao que foi o racismo nos anos 60. E se hoje lá o racismo já está bem menor, é porque houve alguém como Martin Luther King. Devemos lembrar quem foi ele, ler um pouquinho sobre ele, o que foi que esse homem fez, sem disparar uma arma. Morreu assassinado, mas ele mesmo nunca atirou em ninguém. E aí é onde nós somos levados a imaginar o que foi que esses grandes homens do passado fizeram, que ajudou a fazer um mundo melhor. Nós podemos ajudar a construir um mundo melhor a partir do conhecimento da história. Nós podemos evitar que erros do passado sejam cometidos no futuro através do estudo da história. E é isso para que serve. E se alguém diz, é só isso? Aí eu digo, não, não é só isso não, é tudo isso. É a base, o conhecimento histórico, eu diria que é uma das bases para todos os demais conhecimentos. Ok, pessoal? Então, já vão em mais de 21 minutos. O vídeo que eu passei ontem, eu acabei me empolgando e quando eu estava ainda no meio da conversa, aí já veio uma notificação aqui dizendo que tinha que acabar. E por isso que o vídeo que eu passei no plantão de ensino religioso ficou o final meio estranho. Mas já estou aqui encerrando e é isso. E a confirmação de que assistiram o vídeo, vocês botam aqui, vocês comentam embaixo. Eu assisti o vídeo, ok? Beleza, pessoal? Até a próxima.